Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Beleza? Como é que vocês estão? E aí, mais um videozinho aqui. Sempre acontece assim. Me deixa em paz. A galera fica, eu tô gravando no meu celular. Eu deveria tirar a notificação, né? Mas acabo que eu esqueço. Vamos continuar, né? Não dá pausa por causa disso não. Peço desculpa aí pra vocês, beleza? Bom, esse videozinho aqui é para apresentar, né, uma teoria minha, né, no qual eu vou começar a fazer isso aqui também. Tá falando sobre teorias, coisas que eu penso, que eu acredito, né, e que vocês também falem o que vocês acreditam. A gente vai estar fazendo exatamente isso, vai estar analisando esses fatos, né. Então, a pergunta aí que eu faria é o seguinte: afinal de contas, para que servem os planetas, né, do nosso sistema? Vamos falar aqui do nosso sistema. Por que existe 8? Lembrando que são 8, né? Não são mais 9 planetas. Plutão ele não é mais considerado um planeta, portanto são 8 planetas do nosso sistema solar. Aí eu te falo o seguinte: se você me pergunta para que servem esses planetas, né? Por que tem esses planetas e não existe vida nele, ou eles são planetas mortos? Afinal de contas, para que isso? Qual que é o significado disso, né? Bom, essa é uma teoria minha própria, né? Pelo menos eu nunca vi alguém falar a respeito dessa maneira. Se você viu, de repente, aí você vai dizer que eu esteja, não sei se copiando ou sei lá. Sei que é o que eu penso, é o que eu acho, né? Não sei se alguém já pensou isso, mas se você já viu, então deixa aí nos comentários que a gente vai atrás aí para estar debatendo melhor. Mas é o seguinte, para mim, o centro do nosso sistema solar é o Sol. Então, o Sol é o principal aí da história. É o centro das atenções. É a mãe, né? O Sol é a nossa mãe. É por causa do Sol que existem as condições de vida do nosso planeta. Ou seja, pode existir a água, que é primordial e inevitable, como diz aí o Thanos, né? Ou seja, é inevitável a existência da vida sem a água. Então, é primordial. Tem que ter água. Então, e o Sol, ele mantém o planeta Terra a uma distância perfeita para isso, para que exista essa, por mais que esteja calor, tá quente ou frio, existe a temperatura ideal para que possa existir a vida. Ou seja, é como se fosse aquele estalo da vida, né? Para poder existir vida, tem que ter a temperatura ideal. Então o Sol está no local certo, né, para poder existir a vida na Terra. Mas e os outros planetas? Né? Por que eles não estão a uma distância também? Afinal de contas, para poder eles terem vida também, eles teriam que estar nessa mesma distância. Então, assim, eu acho que não teria como existir uma órbita, a não ser que eles percorressem a mesma órbita, por exemplo, planeta Terra, planeta Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Plutão, Saturno. Ou seja, se eles ficassem na mesma órbita, só que eles girando tudo ao mesmo tempo, assim, ó, sem parar, como se fosse um trem, né? Ou como se você vai os carros na rodovia. Mas a pessoa, se um parasse mais devagar, um fosse mais devagarinho e o outro mais rápido, e buf! Eu acho que talvez é por isso que eles não ficam assim, né? E sim assim, mais distante um do outro, né? Ou seja, eles vão girando, porque se caso um for mais rápido que o outro, que é o que acontece, né? Que é por isso que alguns os dias são mais rápidos, outros são mais curtos, porque eles giram mais rápido, né? Conforme a aproximação do Sol, né? Então, o que acontece? Mas afinal de contas, para que servem esses outros planetas? Se não tem vida, não tem nada. Eu acredito numa coisa, né? O Sol, ele como eu já falei, é a nossa mãe. E ele precisa de combustível, né? Ele precisa, tudo que é vivo precisa se alimentar. Então, eu acredito, talvez até possa até ter existido mais planetas no nosso sistema, muito mais às vezes, né? Isso pode ter acontecido. Só que esses planetas já foram sugados pelo Sol. Isso, né? É isso que eu acredito. Os planetas, eles estão ali para servir de combustível, de alimento para o Sol. Então é meio terrível você pensar isso, né? Afinal de contas, você está num desses planetas, que é a Terra. Nós somos o terceiro no sistema solar em posição de distância ao Sol.
Então o que vai acontecer? Ele vai engolir o primeiro planeta, né? Aí, por exemplo, a gente está na terceira posição, a gente vai para a segunda posição. Então quem está na primeira vai ser engolido. Aí quem está na segunda vai para a primeira posição, tornando um lugar muito quente ou frio, impossibilitando a vida. O planeta Terra ele vai para a posição 2, em distância ao Sol, tornando também impossível a vida, queimando tudo. Isso vai dando alimento para o Sol até ele ser engolido pelo Sol. E aí, então, entra Marte. Isso, Marte entraria no lugar da Terra, na posição 3. Isso faria com que o Marte Marte ele é o quarto planeta e ele dá condições meio que semelhantes à Terra, né? Ou seja, é como se eles tivessem formação. Então, assim, é um planeta que está se formando e ele vai estar em completa formação quando o próximo passo para ele se tornar um planeta crescente, ou seja, que deu cria como uma vida, como uma criança que nasce. Então, se ele nasceu, é quando ele ocupar a posição da Terra. Então, ele vai ocupar a posição da Terra. E quando ele estiver na posição da Terra, aí ele vai estar com as condições perfeitas e ideais para que possa existir vida, né? Ou seja, a água não seja evaporada, não seja congelada, né? Nosso planeta, ele, por mais que ele tenha temperaturas divergentes, né? A gente tem aí a Antártida, que é gelo, gelado, continente inteiro. Alguns outros lugares são mais frio, quente, né? E o que acontece? Voltando aqui à tese, o planeta Marte ele vai passar a ser o terceiro planeta. E assim os outros planetas vão se aproximando. Aí o quarto planeta, o quinto planeta, aliás, vai se tornar o quarto, que vai ocupar a posição de Marte. Aí ele já começa a meio que se formar, a se tornar um planeta meio habitável, né? Que é o que Marte é hoje. Então é meio habitável, né? Então a gente vai ver isso até a missão que vai acontecer aí, que vai levar aí, né? Provavelmente vai levar a gente aí até o planeta Marte. Vamos esperar ansiosamente por isso, né? Mas até lá fica valendo aí essa teoria em que os planetas eles servem como combustível para o Sol. O Sol vai se alimentar deles e conforme ele for ocupando a posição, ele vai, né, sendo impossível a vida pela sua posição. Então a posição 3, né, a terceira posição no sistema solar, essa é a que é a única que é viável para a vida, né? Ou seja, para as condições perfeitas, para que possa ser criado a atmosfera, para que você possa respirar, para que seja criado o oxigênio, né? A água possa se disseminar. A água se disseminando, ela vai criar a atmosfera, o oxigênio, né? Vai ser liberado, vai existir plantas, vai existir fotossíntese, ou seja, vai acontecer todo o processo que é necessário para existir vida humana ou qualquer outra espécie. Isso a partir do momento em que Marte ocupar a terceira posição, né? E aí vai seguir o mesmo caminho. Então todos os outros planetas vão passando, até que não reste nenhum. Isso não se preocupe se isso fosse realidade. E a gente vai estar acontecendo isso em escala temporal do universo, né? Onde a gente sabe que é gigante, né? Então isso aconteceria talvez em milhões ou bilhões de anos, né? Mas provavelmente aí milhões de anos, né? Talvez a gente possa até estar já sentindo esse efeito de que a gente pode perceber que, né, o gelo da Antártida está se derretendo. Então aí algumas pessoas falam que é o aquecimento global e tal, mas eu pergunto para você, será que realmente é isso mesmo? Será que é aquecimento global? Ou será que a gente está se aproximando ali centímetros a mais do Sol e esse centímetro que a gente se aproxima faz diferença, né? Aí sim eu acreditaria em um encobrimento, porque aí sim eu acredito que causaria um certo pânico nas pessoas, porque olha só, já me perguntaram a respeito de alienígena, né? Por que não falam logo de vez? Por que se existe ou não existe?
Aí algumas pessoas acreditam que é porque vai criar pânico nas pessoas, e eu já falei que não é isso. Tipo assim, as pessoas elas receberiam essa notícia muito bem, principalmente hoje, né? O fato pelo qual eles não contam a verdade é porque isso mudaria a consciência do ser humano, né? A gente vive uma vida baseada principalmente em fatos religiosos que aconteceram, né? E quando for revelado a vida alienígena, essa outra raça, ou outras raças, ou quantas que sejam, elas vão trazer culturas totalmente diferentes. E isso com certeza vai influenciar e vai mudar a nossa. Isso, e de repente quem está no controle pode ser que não queira que isso mude, né? Queira que continue da mesma forma que é hoje, né? Então, isso não causaria pânico, histeria, né? Mas mudaria a forma de pensar das pessoas. E eles talvez não queiram que isso mude. Agora sim, uma notícia como essa, em afirmar realmente o planeta Terra, ele vai ser engolido pelo Sol, a gente vai ser ingerido. Na verdade, os planetas eles servem como combustível para o Sol. E em algum momento a gente vai ser engolido pelo Sol, e por isso que o planeta vai se aquecendo. Aí sim, eu acredito que isso causaria sim uma certa histeria se isso fosse dado como verídico, né? Eu acho que tipo assim, as pessoas sabem que não, né, não existiria uma outra possibilidade, então talvez as pessoas até desistiriam de viver, né? Sei lá, né? Como que seria você sabendo disso, se isso cientificamente fosse provado e verídico e afirmado que realmente os planetas eles servem de combustível para o Sol e todos eles vão ser engolidos pelo Sol, né? Então, às vezes, de repente, isso causaria certas histerias. Eu acredito nessa possibilidade, né? Tive que dar uma pausinha aqui. Então, aí, o que é que vocês acham, né? Eu acho que isso realmente poderia, sim, criar talvez uma diversidade aí, uma histeria. Então, as pessoas talvez teriam uma certa preocupação, né? Como que seria você viver dessa forma, né? Então isso realmente seria uma notícia que eu acredito que não, que talvez até seria desnecessário ser passado para a população, né? Assim as pessoas viveriam de uma forma em que elas não precisariam saber dessa informação. Pelo menos eu acho, né? Se isso fosse de fato verdade, se realmente fosse assim, eu acredito que isso não seria passado, essa notícia à frente, adiante, né? Se as pessoas realmente, ou se o Sol realmente fosse engolir o nosso planeta, e a explicação para esse aquecimento, né? Cada vez temperaturas altas, né? Como que seria, né? Então, e como vai ser esse processo de aumento de temperatura, né? Ou seja, isso não vai ser de choque, né, de imediato, mas um processo um pouco mais lento, né? Beleza? Bom, essa aí foi uma das minhas teorias aí para estar compartilhando aí com você, para vocês estarem analisando também, vendo também principalmente o ponto de vista de vocês, o que é que vocês acham, se vocês acham que eu posso ter razão ou não, se isso tem um fundamento ou se não tem. Deixa aí nos comentários aí, vamos estar trocando uma ideia a respeito disso aí. Se você também tem alguma, também manda aí também, que eu vou fazer muito gosto em estar conversando aqui, falando a respeito desses fatos também, né? Logo mais eu vou estar trazendo mais outras teorias aí que eu tenho também em relação à vida e etc. Isso aí, beleza? Então, fui. Mas antes, peço que se você ficou até agora aqui no canal, no vídeo, se inscreve aí no canal, dá um joinha, beleza? E vamos fazer essa comunidade aí crescer. Se você gosta desses assuntos, desses temas, e de falar sobre qual eu tô aqui para conversar, para falar sobre bastante coisas também em relação a muitas coisas. Eu evito falar de política, porque política não é muita área. Porque política ela tem lado A, lado B, e o lado A não quer saber do lado B não quer saber do lado A, e na verdade você não deveria ter lado nenhum, né? Você, na política, você deve ficar sempre em prol do seu país. O que é bom para o país é bom para você, é bom para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, seu bisavô, seu tataravô, para quem estiver vivo. Então pense sempre nisso, tá? Pense no país, não pense em candidato nem em partido. Pense no país. Pense assim. Então saia dessas separações, que essas separações já servem só para poder angariar votos, beleza? Mas eu não vou. Aqui um assunto bem legal, bem massa, que eu estava conversando aqui com vocês. Vou trazer esse tema em relação a isso. Foi só um lembrete que eu falei que eu não tenho muito interesse em estar falando de política, né? Mas
Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, beleza? Vou lá, tá ficando já longo o vídeo, até mais e até a próxima. Fui!